Dia de Inter e dia de jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a rodada não ajudou muito e o Colorado tem um novo desafio dentro do estádio Beira-Rio. Quero falar sobre as novidades do time do Roger Machado para encarar o Ceará e também falar sobre janela de transferências, uma proposta que chega, e o título do celeiro de Ases com alguns destaques importantes. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Eu quero atualizar as últimas informações do nosso Internacional em nome da Zapay, onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, paga licenciamento, IPVA, multa, tudo para rodar tranquilo, né? Sem dor de cabeça. Então, sem mais delongas, baixa o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição deste conteúdo e lá você fica em dia naquela parcelinha que cabe no teu bolso. Lá também vai ter um espaço, né, onde você vai poder colocar o cupom COLAR20, que garante 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o aplicativo da Zapay, está disponível aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Afinal, o Colorado joga hoje, né, contra a equipe do Ceará, jogo válido pela rodada de número 15 do Campeonato Brasileiro, mas o 14º jogo do Inter, né, na competição. O Inter que tem um jogo a menos, um jogo contra o Bahia, né, que é lá em Salvador, né, em virtude do playoff do Bahia na Copa Sul-Americana. A rodada não ajudou muito, né, afinal o Vasco pontuou, o São Paulo venceu, o Grêmio também pontuou, mas o Inter consegue, né, com uma vitória simples, subir bastante na tabela do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Inter é 16º colocado, tem 14 pontos, 12 tem o Vitória, que é o primeiro dentro da zona e o primeiro time abaixo aí do Internacional. Mas, em caso de vitória, né, o Inter iria a 17 pontos e poderia, por exemplo, ultrapassar Santos, Vasco, São Paulo e Grêmio, tá? Pelos critérios. Então pode terminar o domingo na 12ª colocação, um pontinho atrás do Ceará, que é o 11º e teria 18 pontos, e dentro da zona já de Sul-Americana. É pouco, eu sei, tá? Mas é um começo, né? Para quem estava dentro da zona do rebaixamento durante 30 dias na parada, é um começo de arrancada. São 2 vitórias em 2 jogos, então é fundamental os 3 pontos aí contra a equipe nordestina. Para esse jogo, turma, a tendência é de um Inter reforçado, com a presença de Alexandro Bernabei. O Inter ainda não divulgou a lista de relacionados e acredito que nem deva fazer, mas a tendência é que ela tenha Bernabei e Juninho recuperados de lesão. A tendência de time do Inter, então, para entrar em campo nesta manhã de domingo, tem o Sérgio Rocher no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel formando a dupla de zaga e o Bernabei do lado esquerdo, ou seja, o Vitor Gabriel volta para o miolo de zaga e o Bernabei entra na esquerda. No meio campo, Thiago Maia, ainda, né, como primeiro volante, Bruno Henrique, né, ao lado dele. Lembrando que o Richard, né, reforço recém-anunciado, não está no bid, então por isso ainda não pode atuar pelo Internacional. Quem sabe fica para o meio da semana no duelo contra o Santos na Vila Belmiro. No lado direito, a tendência é que o Carboneiro seja titular. Existe uma possibilidade do Bruno Tabata, mas eu imagino que o Carboneiro siga ao lado do Alan Patrick e do Wesley, e na frente o Rafael Borré são os prováveis aí jogadores para começar o jogo. Lembrando que o Ronaldo também volta de suspensão e fica no banco de reservas. Por outro lado, gente, o Ceará chega de uma derrota para o Corinthians, mas é embalado, porque ganhou o clássico do Fortaleza, né, o jogo que derrubou o Vojvoda aí da equipe rival do Ceará, e também embalado por uma classificação, né, na Copa do Nordeste, acabou tirando o Sport da competição. Então o Ceará, né, do técnico Léo Condé, segue firme aí na disputa. Tem alguns nomes conhecidos, tá? Como o Pedro Henrique, né, ex-Inter, deve começar o jogo, e também o Pedro Raul, né, o centroavante que esteve na mira do Inter em outro momento. A tendência de escalação tem o Bruno Ferreira, goleiro que era do Caxias, lembram dele? Que foi, né, pilar da eliminação do Inter no Gauchão de 2023. Está ali, né, o Bruno Ferreira, hoje goleiro do Ceará. Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, tendência de linha de zaga. Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço, são 3 volantes. E aí 3 atacantes. Galeano, né, pelo lado direito, Pedro Henrique pelo lado esquerdo e o Pedro Raul, né, lá no comando do ataque. Lembrando que o Lucas Mugni está suspenso por conta dos cartões, tá? Esse jogo já está disponível, obviamente, lá no site da KTO. Eu estou apostando em 2-0 para o Internacional com o gol do Alan Patrick. É meu palpite
lá em kto.bet.br, tá certo? Quero falar também, gente, sobre o Wesley. Afinal, a informação do colega André Hernan é de que o Portland Timbers, time que disputa, né, a Liga Americana, fez uma proposta ao Internacional na casa de 8 milhões de dólares, né, para levar o Wesley. O Inter recusou esta proposta porque gostaria de receber 8 milhões de dólares pelo seu percentual, que é 50%. Ou seja, o Inter quer uma proposta que seja específica de 8 milhões de dólares pelos 50% ou, né, uma proposta de 16 milhões de dólares. O Inter, então, tem 50%, o Palmeiras tem os outros 50% e a Leila Pereira, que é uma parceira do Inter, aqui a gente tem que exaltar isso, né? Ela foi parceira em vários momentos, na enchente, né? Renegociou a dívida do Bruno Tabata, né? Os prazos de pagamento, emprestou a Arena Barueri sem custos para o Internacional, então eu faço essa menção aqui. Mas ela já avisou, né, a diretoria do Inter, em especial o presidente Alessandro Barcelos, que não vai abrir mão dos 50% do Wesley. Então, se o Inter vender o Wesley, o Inter vai ter de repassar 50% ao Palmeiras e por isso o Inter está recusando essa proposta do Portland Timbers. É mais uma proposta que o Inter recebe pelo camisa 21, né? Afinal, o Inter no começo do ano teve uma proposta do futebol mexicano, teve uma oferta também do futebol russo, então Wesley é um dos ativos, né, que o Inter enxerga como aqueles, né, que podem deixar algum dinheiro no caixa colorado. Outros jogadores que podem deixar dinheiro vêm da categoria de base, né, que neste final de semana, né, no sábado pela manhã, confirmaram o título do Campeonato Gaúcho Sub-20 de forma invicta. Né, o Inter acabou empatando o Clássico Grenal em 1-1. O gol do Inter foi marcado por Cauô Alves, atacante, né, de lado de campo, numa jogada, né, que começou com o Pablo no lado esquerdo. A bola foi, né, lançada para o Marlon Ian, que vem se destacando bastante aí, né? O Marlon que fez a pré-temporada com o time do Roger Machado. E dentro da área, né, o Cauô Alves colocou a bola para o fundo do gol e conseguiu então o Internacional empatar o jogo de ida, ou melhor, o jogo de volta, porque já tinha ganho o jogo de ida por 2-1, gols do Marlon Ian e do Iago Noal. E com isso, né, o Inter acabou se sagrando campeão gaúcho sub-20, tá? Tenho aqui a ficha, né? Não sei se eu consigo pegar a ficha completa, tá? Das escalações, mas destaco, né, em especial alguns jogadores, tá? Gostei bastante do Ian Henrique, lateral direito, para mim fez um bom jogo. O João Dalla Corte na zaga também vem se recuperando, né? Depois de quase 2 anos aí meio convivendo com lesões. Gostei do Benjamin, né, o volante ganês no meio-campo, né, um jogador de muita intensidade. E o Marlon Ian, para mim, né, foi o destaque do jogo, deu assistência aí que confirmou o gol do Cauã Alves. Tá certo? Então, parabéns, né, ao celeiro de ases, a todo mundo das categorias de base do Inter. Critico muito a base, porque eu acredito que ela é a salvação do Inter, ela deveria ser a categoria mais bem investida, mais bem cuidada, né, dentro do clube, porque é ali que está a salvação do Internacional para o futuro. Então, foco agora na quarta-feira, onde o Inter encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro e tem que ganhar para evitar o rebaixamento. Então, foco total nesse jogo, né? Diria que é um jogo até mais importante que o duelo contra o Santos lá do Brasileirão Série A. Então, todo o foco é importante nesse duelo. Tá certo? Não esquece, gente, que kto.bet.br é minha casa de apostas, então vai lá, te cadastra, né, participa da Liga do Milhão para ser um dos melhores apostadores do Brasil. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!